A paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração em palavra. Quero pedir perdão pelo atraso, me atrasei alguns minutos, mas estamos aqui em nome de Jesus para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Queridos, hoje, para a grande maioria da população, é considerado, uma data a qual muitos dizem, falam acerca da Sexta-feira Santa, falam sobre o martírio de Jesus, né? São 3 dias, né? São Sexta-feira Santa, aí temos o sábado, né? E depois tem o domingo de Páscoa. Então, antes de qualquer coisa, antes de nós começarmos a falar da palavra, tudinho, vamos orar e louvar o Senhor? Vamos orar a Deus primeiro. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus. Te agradecer, meu Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para te louvar, para te adorar, para engrandecer o teu santo nome, para falar da tua palavra, Senhor. Tu nos deste mais uma oportunidade, Senhor. Muito obrigado. Eu te peço, Senhor, toma toda a mente e coração cativo a ti agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que possamos ouvir a tua voz, fala conosco, que eu diminua e tu cresça, tira-me da tua aljava como uma flecha, para que esta flecha atinja o alvo objetivo, a qual o Senhor permitiu que eu viesse estar aqui, Senhor, mais uma vez, ministrando a tua palavra, Senhor. Fala conosco. Nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, querido, em nome de Jesus, e logo após estaremos falando da palavra do Senhor, amém? Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Nós queremos te adorar e glorificar o teu nome através da tua palavra, Senhor. Menino nasceu, como um filho se nos deu. Este é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar.
Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia, Senhor. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Aleluia. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor, querido, nesse começo de tarde. Que possamos adorar o Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele vai fazer na minha vida e na tua vida, querido. Creia, um presente de Deus foi nos dado. Seu nome é Jesus Cristo. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Pegue a sua Bíblia em nome de Jesus Cristo e abra sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Santo é o Senhor. João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Eu sei que muitos de nós conhecemos esse versículo de cor, mas abra sua Bíblia, pegue ele lá, vamos manusear a palavra do Senhor. João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Amém? João, capítulo de número 3, versículo de número 16, está escrito assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vou ler novamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós sabemos, que durante muitos séculos foi comemorado, a ressurreição de Cristo, na Páscoa. E independentemente do que muitos aí brigam ou discutem, eu creio que nós não devemos nos apegar a certas discussões. Eu creio que nós devemos nos focar naquilo que verdadeiramente importa. Estamos vivendo um período a qual muitos de nós, eu por exemplo, desde criança, na época nem evangélico era, eu frequentava a igreja católica, participei de catecismo,
Então eu aprendi que essa sexta-feira, o sábado e o domingo, era um período ao qual nós devemos nos separar. Sexta-feira Santa, sábado e domingo para a Páscoa, que simbolizava a ressurreição de Cristo. E, irmãos, hoje eu quero falar sobre Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua morte e principalmente sobre a sua ressurreição. Eu não sei se você já glorificou a Deus hoje, mas eu quero te dar não só um motivo, mas eu creio que um dos maiores motivos para você glorificar a Deus é que Jesus está vivo. Jesus está vivo, Ele não está morto. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus venceu a morte. Jesus enfrentou muitas tribulações, muitas dificuldades em vida, mas ao se entregar por amor, ao se entregar, Ele venceu o diabo, venceu o inferno, venceu a morte, e através deste sacrifício, através desta atitude, nós estamos aqui hoje vivos, felizes, e estamos aqui hoje com o coração, voltado para Ele, porque toda a honra, toda a glória, todo louvor e majestade pertence a Ele. Então, queridos, quando eu vejo este texto, que é um texto muito conhecido, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, seu único Filho, Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que tiver a atitude de crer, a atitude de acreditar nele, não morra, não vá para o inferno, não pereça, mas que alcance a vida eterna, que alcance a salvação, que alcance o reino de Deus e seja participante das glórias vindouras que chegarão através da volta de Cristo. Mas para que isso ocorra, é necessário fé. A salvação, ela é verdadeiramente, irmãos, ela é pela fé. Muitos falam acerca daquilo que Tiago mencionou, que a fé sem obras, ela é morta. E muitos entram em certas contradições, porque dizem que o apóstolo Paulo fala que a salvação é pela fé, mas depois vem o apóstolo Tiago e diz que a salvação é pelas obras, quando na realidade eles não se contradizem. Pelo contrário, eles têm uma única opinião vista de ângulos diferentes, e eu vou lhe explicar o porquê. A Bíblia verdadeiramente nos ensina que a salvação é pela fé. O apóstolo Paulo diz: olha, vós sois salvos pela graça, pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que vós não se gloriem nisso. Então, querido, nada do que você faça, entendeu, vai fazer com que você, entendeu, seja salvo, porque o que era necessário fazer já foi feito. O que era necessário acontecer já aconteceu, que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Quando Ele estava na cruz do Calvário e disse a palavra está consumado, foi ali feito a aliança, foi resgatada a aliança naquele momento. E ao ser resgatada a aliança, ao ser restaurada, o compromisso que o homem poderia ter com Deus,
né? Jesus deu uma ordem aos discípulos, né? Depois já ressuscitado, ele disse: ide por todo mundo e pregai, falai do meu evangelho, falai da minha palavra, para que as pessoas venham ter conhecimento, né, de quem eu sou, e através de mim encontrem o Pai. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então é através de Cristo que você chega a Deus. É através de Cristo que você se aproxima do Pai. É através de Cristo que você tem mais intimidade com o Senhor. Então, quando nós compreendemos isso, né, quando nós entendemos isso, nós temos absoluta certeza que a nossa salvação, ela vem através da fé. Lembra da condição que foi mostrada no versículo que eu li? Ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê. Crer vem de fé. Condição. É uma condição. Você só pode receber a vida eterna se você crer. Você só pode ter a vida eterna se você acreditar. Você só pode receber verdadeiramente Cristo se você crer, querido, que Ele é o Senhor, se você tiver fé nele. Aí você diz assim: mas pastor, então por que em Tiago fala sobre as obras, dizendo que a fé sem obras ela é morta? É aí que vem a questão a qual a Bíblia diz que existem pessoas que honram a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe dele. E infelizmente, irmão, isso tem acontecido em nosso meio. Quando eu digo em nosso meio, eu estou falando de crentes, pessoas que estão na igreja, né? São pessoas que honram a Deus com seus lábios, dizem que o amam, dizem que servem a Ele, dizem que o adoram, mas as suas atitudes são diferentes. As suas atitudes não condizem com aquilo que sai de sua boca. E é aí que vem a questão da fé, das obras, da fé morta, perdão. É aí que vem a questão da fé morta. Porque, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala que a fé é que traz salvação, e o apóstolo Tiago diz que a fé sem as obras ela é morta, é porque eu quero que você compreenda que a fé, a verdadeira fé que traz salvação, ela vem acompanhada de obras verdadeiras. Vou repetir: a fé que demonstra a genuína salvação, ela vem acompanhada de obras verdadeiras, de obras genuínas. Eu não apenas falo que eu creio, eu demonstro a minha crença através das minhas atitudes, na minha casa, na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, aonde eu estiver, através das minhas atitudes, eu demonstro a minha fé. Agora, se você abre a sua boca e diz que tem fé, diz que serve a Deus, diz que adora ao Senhor, que vai para o culto de domingo, que vai para a igreja e inúmeras outras circunstâncias, mas fala mal do seu irmão, anda com roupa inapropriada, vai em locais aonde não é para você ir, fala palavras dentro da sua casa que não deve sair da tua boca, eu lhe digo, irmão, a sua fé é morta. A sua fé, ela é morta. Por quê, pastor? Porque a fé sem obras verdadeiras,
ela é morta. Você conseguiu entender essa situação, irmão? Por isso que Tiago fala: tu me diz que tu tens fé, então tu me mostras a tua fé sem as obras, e eu te mostro a minha fé através das minhas obras. É aí que vem a questão da identificação que Jesus Cristo diz. Jesus Cristo diz: olha, vocês vão conhecer as árvores pelos seus frutos. Que frutos você está dando, meu irmão? Que frutos? Que atitudes você está tendo? Muitos de nós não queremos mais descer à casa do oleiro para que o Senhor venha nos moldar. Estamos precisando, irmãos, ser moldados. Estamos precisando ser tratados. Eu sei que talvez você possa dizer assim: pastor, eu não consigo. Eu tenho dificuldade. E Deus conhece o teu coração e a dificuldade que você sente. Mas mesmo assim, Ele pergunta de você: até quando vai querer permanecer nessa situação? Porque enquanto você permanecer nessa situação, eu não posso trabalhar na tua vida. Agora, se você der um passo em minha direção, não se preocupe. Os próximos passos quem dá sou eu em tua direção. O que a Bíblia fala? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A primeira atitude é sua. É você que tem que se aproximar dele. É você que deve ir até ele. Sabe? É necessário. Jesus Cristo, quando Ele veio à Terra, Ele veio à Terra com este propósito. Foi um ato do amor de Deus e da sua soberania. E ao vir à Terra, Ele se fez homem e começou uma caminhada de restauração. O primeiro milagre que Jesus Cristo fez foi num casamento, sabe? Foi num casamento. E naquele momento que Jesus Cristo realizou aquele milagre, já era Deus, de uma certa forma, mostrando o que aconteceria com muitas vidas. Porque Deus fez uma transformação ali milagrosa. Ele pegou a água e transformou ela em vinho. Jesus transformou. Ele não apenas colocou algumas misturas, né, e modificou um pouco. Não. Ele transformou o que era água, se tornou vinho. E justamente foi essa uma das missões, a missão que Jesus veio para a terra. Ele veio transformar, ele veio trazer vida nova. Num dia que ele estava conversando com Nicodemos, ele disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário viver uma nova vida, viver em novidade de vida. E quando ele fez aquele milagre lá naquele casamento, de transformar a água em vinho, ele estava mostrando naquele momento que ele veio transformar. Ele veio não apenas modificar, mas ele veio transformar a sua vida numa forma em algo diferente. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, mas eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus há de transformar essa situação. Deus há de fazer algo pela tua casa, pela tua família, pelo teu ministério.
Deus há de fazer algo sobre você, querido. E Jesus, depois dali, a Bíblia fala que ele continuou ministrando, ele subiu ao monte, né? Falou, ali no monte ele pregou o sermão da montanha, falou das bem-aventuranças. E eu gosto sempre de mencionar uma bem-aventurança que eu já falei muito sobre ela, já ministrei algumas vezes sobre ela, que está lá em Mateus, no capítulo 5, verso 4, se não me falha a memória é esse texto, que fala bem assim: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. E a palavra bem-aventurado significa feliz, significa aquele que obtém uma felicidade. E aí a gente eu fiquei meio assim quando eu li a primeira vez, porque eu disse: Senhor, tu estás dizendo que bem-aventurados são aqueles que choram. E eu disse: Senhor, eu estou chorando, eu estou sofrendo. Por que eu sou um bem-aventurado? E o Espírito Santo falando no meu coração, dizendo assim: filho, as lágrimas, elas têm a capacidade de colocar para fora aquilo que a boca não tem. Vou dizer de novo: as lágrimas têm a capacidade de colocar para fora aquilo que sua boca não consegue falar em palavras. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos colocar para fora para podermos ser curados. Nós precisamos de cura. E só pode haver cura se houver confissão, se houver reconhecimento, se houver pedido de perdão. Se você abrir a sua boca e declarar: Senhor, me livra dessa mágoa, me livra desse ressentimento, eu preciso de mudança, eu não quero ter esse sentimento dentro de mim. Senhor, eu tenho raiva de fulano por causa disso, eu sinto ódio quando eu vejo ele, eu sinto raiva quando eu vejo ela, sabe? Senhor, me ajuda, eu não quero ficar assim, sabe? Coloque para fora, irmão. Tem pessoas que, infelizmente, tem pessoas que não conseguem colocar isso para fora e fica preso aqui dentro do coração, sabe? Fica preso. E chega um determinado ponto que a pessoa não segura e ela começa a chorar. Chora mesmo, chora desesperada. Só que quando eu li esse texto e o Senhor falou ao meu coração, é o Senhor dizendo assim: meu filho, você é um bem-aventurado, chore, chore. A Bíblia diz no livro de Salmos, se não me falha a memória, ou é Apocalipse, que quando você chora, vem um anjo e colhe as suas lágrimas e levam diante de Deus. Eu tenho plena convicção que quando você chora, querido, Deus, ele entende as suas lágrimas. E bote para fora esse sentimento ruim. Ele disse: olha, você é um bem-aventurado, porque essas lágrimas estão lavando o teu coração. Você está colocando para fora um sentimento. Irmãos, sentimentos ruins não podem ficar alojados em nosso coração. Sentimentos ruins só nos levarão à tristeza, à depressão, ao isolamento. Nós não vamos querer falar com ninguém, vamos querer ficar sozinho dentro do quarto. E isso não pode acontecer, irmão. O Senhor, ele não quer ver você isolado, ele quer ver você junto dos irmãos, junto da sua família, sabe? Em nome de Jesus, converse com Deus, sabe? Bote para fora. Sabe por quê?
Porque Jesus ele disse: bem-aventurados vocês que choram. Porque o que me deixa feliz é que ele fala a próxima palavra. Ele diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão. Ele não está dizendo, porque talvez. Não. Ele diz, porque eles serão consolados. Eu quero profetizar, querido, em nome de Jesus, que há uma consolação. O Espírito Consolador está vindo sobre a tua vida. Aquele que te abraça nessa tarde. Aquele que abraça você. Aquele que acalenta o teu coração. Aquele que te coloca no colo nessa tarde. E diz para você: meu filho, minha filha, eu estou aqui. Eu te amo. Eu amo você. Eu sei dos teus defeitos e das tuas falhas. Mas eu queria que você se esforçasse. Se esforça um pouquinho para ficar em minha presença. Eu não quero você apenas 50%. Eu não quero você 70%. Eu não quero você 99%. Eu quero você 100%. Sabe? Jesus falou de muitas bem-aventuranças. E ele falou até algo interessante. Ao final do sermão, ele começou a dar dicas de como ele queria que nós fôssemos. A primeira dica, ele diz assim: olha, bem-aventurados sois vós, que quando por amor de mim vos injuriarem, falarem mal de vocês, assim grande será o vosso galardão. E ele começa a falar, aí mais tarde ele diz assim: portanto tenho um pedido a fazer-vos. Orem por vossos inimigos. Orem por aqueles que vos perseguem. Sabe, ele manda nós orarmos por pessoas que falam mal da gente. Nós orarmos por pessoas que nos julgam. Nós orarmos por pessoas que não gostam da gente. E ele explica por quê. Ele diz que galardão teria uma pessoa orar ou apresentar a mim uma pessoa de quem eu gosto. Sabe, que galardão teria você orar só por aqueles que você gosta? Os ímpios não fazem isso também? No caso, as pessoas do mundo, elas não tratam bem somente aquelas pessoas que gostam? Nós, como cristãos, não. Devemos tratar todos, independentemente de eles gostarem de nós ou não, devemos tratar todos bem. Todos. Sabe? Todos de uma forma a qual o Senhor fala que nós devemos, orar por eles. Eu não estou dizendo que você deve paparicar essa pessoa, não, irmão. Eu só estou dizendo que você deve tratá-la bem. Entendeu? Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, minha irmã, Deus te abençoe, o Senhor é contigo. Pronto, acabou-se. Entendeu? Assim, não tenha raiva, não tenha mágoa, entendeu? Mas também não é aquele negócio, ele lá e eu cá, não. Abrace ele, crente com ele, converse com ele, entendeu? Deus ele vai te direcionar nesse caso aí. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque Jesus ele veio justamente transformar, como disse lá na questão da água e do vinho. E só pode haver transformação no reconhecimento, e esse reconhecimento ele vai trazer mudança. Por isso que Jesus Cristo, na boca de Paulo, disse em 2 Coríntios 5,17: se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu quero crer em nome de Jesus que você vai viver em novidade de vida. Deus vai te abençoar. Jesus fez inúmeras coisas, até que infelizmente pela perseguição do sumo sacerdote e dos fariseus, Jesus ele foi entregue lá no monte
né, por um dos seus discípulos, e ao ser entregue ali por um dos seus discípulos, Jesus, ele foi para o martírio. Sabe, irmãos, ali naquele monte, antes de ele ir para as mãos dos romanos, ele sofreu muito ali naquele monte. A Bíblia diz que ele subiu ao monte para orar e chamou os discípulos para orar com ele. 11 subiram com ele e o Judas foi até os fariseus. E ali naquele momento, Jesus, observando todos ali no monte, e a Bíblia diz que Jesus estava angustiado. Então Jesus chama três a qual ele tinha mais intimidade. Ele chamou Pedro, Tiago e João. E aí se afastaram um pouco, e ao se afastarem um pouco, Jesus revela a eles como estava o coração, sabe? Jesus Cristo disse assim: a minha alma está angustiada até a morte. Você consegue pensar, irmãos, literalmente, em vivenciar uma angústia que você tem coragem de dizer que é uma angústia que parece morte, sabe? É uma angústia de morte. Você consegue imaginar isso? E detalhe, você consegue ouvir isso da boca do seu Deus? Foi Jesus que estava dizendo, foi Jesus ali em forma de homem. Ele estava angustiado. A Bíblia diz que ele chamou os discípulos e disse assim: ficai aqui e intercedam por mim. Ore por mim, sabe? Ore por mim, ore comigo. E a Bíblia diz que Jesus saiu de onde ele estava e entrou no jardim do Getsêmani. É interessante, irmão, sabe por quê? Porque quando ele entrou naquele jardim, pelo significado do jardim, ele entrou para ser amassado. Porque o significado de Getsêmani é prensa do óleo. E quando ele entrou ali, ele, como oliveira verdadeira, ele entrou ali para ser prensado, para que o óleo do seu espírito viesse sobre nós. E ali, naquele jardim, a Bíblia diz que ele levantou os olhos e disse: Pai, eu sei que a hora é chegada e está sendo difícil. Então eu quero te fazer um pedido. Se puder, Pai, se te for possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava dizendo: Senhor, Pai, se for possível, me livra de sofrer isso. Se for possível, não deixa eu sofrer o que eu tenho que sofrer, o que eu já estou vendo que eu vou sofrer. Me livra disso. Só que naquele momento, querido, Jesus Cristo, ele se levantou dali e lançou uma palavra de vitória. Como ser humano, ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas como Cordeiro Santo e Redentor da humanidade, ele levantou os olhos e disse: mas não seja feita da forma que eu quero, seja feita a tua vontade na minha vida, seja feito como tu queres. E ali naquele momento ele retornou. Nós conhecemos a história, ele retornou 1, 2, 3 vezes e os discípulos estavam dormindo. E chegaram para prendê-lo, prenderam ele e levaram até os romanos. Quando chegaram até os romanos, chegaram até diante de Pilatos. Pilatos não queria julgá-lo, mandou ele para Herodes. Herodes também não queria julgá-lo.
Levaram ele para Anás. Anás mandou para Herodes. Herodes mandou para Pilatos. E aí ficaram nesse ping-pong, jogando Jesus para um lado e para o outro, porque ninguém queria assumir a responsabilidade. Os judeus diziam que não podiam matar por causa que era Páscoa. E eles queriam que os romanos fizessem isso. E a Bíblia diz que diante de Pilatos não via motivo nenhum para mandar matar Jesus. Então, para tentar acalmar os ânimos, ele mandou chicotear Jesus. E esse martírio foi um martírio muito grande, queridos. Se você já teve a oportunidade de ver aquele filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, irmão, você vai assim ver assim cenas assim muito fortes, sabe? E você compreende pelo menos um pouco do sofrimento de Cristo, sabe, acerca de tudo que ele passou. E Jesus foi levado cheio de hematomas, fizeram uma coroa de espinho, cravaram na cabeça dele, colocaram sobre ele uma capa e ele foi em direção ao Calvário. Ao chegar no Calvário, tiraram a capa sobre suas feridas, pegaram a sua mão, colocaram sobre o patíbulo da cruz, pregaram uma mão, pregos de 17 centímetros, pregaram uma mão. Quando foram pregar outra mão, não dava, porque a cruz era feita 5 dias antes da crucificação. E eles tiravam a medição dos crucificados, porque aonde ficava a mão, eles faziam um buraco pré-furado ali, para poder caber o prego, para que o prego não viesse entortar. Eles faziam um buraco já para facilitar a entrada do prego. E quando na realidade foram esticar a mão de Jesus, pregaram um prego normal, mas quando foram esticar outra, não cabia. Sabe por quê, irmão? Porque aquela cruz não era dele. Aquela cruz era de Barrabás. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua. Não era dele. Aquela cruz era nossa. Por isso que não cabia a mão dele. E o salmista disse que o corpo dele seria desconjuntado. Foi assim que ele foi desconjuntado, irmãos. Pegaram e esticaram os braços de Jesus. Os ossos dele não podiam ser quebrados, mas a clavícula foi deslocada. E foi quando pregaram a outra mão dele. E detalhe, pregar a mão é fácil. Fácil que eu digo porque tem muita carne ainda. Como é que se prega o pé, irmão? Você consegue visualizar assim o seu pé nesse momento agora e sentir um golpe de prego desferido em cima do osso, pregos grandes de 17 centímetros enfiados assim no seu pé. Você consegue imaginar a dor, o martírio que Jesus sentiu? Levantaram ele sobre a cruz e ali ele ficou. Passou um determinado tempo, colocaram 12 ladrões, nós sabemos essa história, 12 ladrões do lado direito e esquerdo. Um dos ladrões disse: tu não és o Cristo? Rapaz, te livra, sai dessa cruz e tira a gente daqui também. Só que o outro, tomado, creio eu, pelo Espírito Santo, disse: não fale assim. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas este homem não fez nada. Ele é inocente. E a Bíblia diz que aquele homem que estava ao lado de Cristo lançou uma palavra e disse: Senhor, Rei,
Eu reconheço que o Senhor é Rei. E eu quero te fazer um pedido, Senhor. Lembra de mim. Lembra de mim quando entrares no paraíso. Irmão, você consegue imaginar a alegria daquele homem quando Jesus disse: filho, em verdade te digo que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Você consegue imaginar a felicidade daquele homem? Embora talvez ele não tenha demonstrado em atitudes, mas receber essa palavra do próprio Cristo. O próprio Cristo olhou para ele e disse: filho, em verdade te digo. Quando os judeus falavam isso, em verdade te digo, era uma confirmação veemente. Ele disse: filho, em verdade te digo, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Sabe, irmãos, eu fico maravilhado com isso. Jesus passou por inúmeras circunstâncias, inúmeras situações. Se sentiu sozinho ali naquela cruz, um certo momento, a qual ele olhou para o céu e disse: Pai, por que tu me abandonaste? Jesus estava dando um exemplo de como muitas vezes eu e você nos sentimos. Tem vezes que nós nos sentimos sozinhos, irmãos. Tem vezes que nós nos sentimos sozinhos, abandonados, pensando que Deus nos abandonou. Nos sentimos sozinhos pensando que Deus nos esqueceu. Nos sentimos sozinhos pensando que não temos mais saída. Mas não é assim. A palavra do Senhor fala que ainda que uma mãe possa se esquecer do seu filho, a qual mama, o Senhor diz que todavia ele não se esquece. Ele diz que o teu nome está escrito na palma da mão dele. Ele sabe, ele conhece você, ele sabe quem é você, e ele te ama, ele ama você, ele conhece a tua trajetória, o teu caminhar, ele sabe o teu acordar, o teu deitar, o teu levantar, ele conhece. A Bíblia diz que ele guarda, ele vela pelo teu sono. E Jesus estava ali, e a Bíblia diz que ao final de tudo aquilo que aconteceu, ele abriu a boca e disse: está consumado, está feito. E no que ele disse está feito, a Bíblia diz que a terra tremeu, o sol parou de brilhar, houve um acontecimento no templo, o véu rasgou de cima a baixo, revelando o local aonde somente o sumo sacerdote podia ir. E isso era um simbolismo de que aquilo que impedia de você ter uma intimidade com Deus foi quebrado. Aquilo que impedia você de ter um vínculo com Deus foi quebrado. Agora você tinha liberdade. Você tem liberdade de chegar até Cristo, de se aproximar dele. E ao se aproximar dele, Deus ele trabalha em você, te liberta, te levanta, te restaura e te abençoa. Só que Jesus, querido, quando ele partiu, ele deixou uma palavra para os discípulos e para aqueles que acompanhavam o seu ministério. Em vida, muitas vezes Jesus mencionou que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos fariseus, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele morreu sexta-feira, passou o sábado, e a Bíblia diz que quando foi domingo pela manhã, algumas mulheres chorosas foram até o túmulo fazer o asseio, levando óleos e especiarias para passar no corpo do mestre. Só que quando elas chegaram lá, a Bíblia diz que a pedra estava tirada do sepulcro e ele estava vazio. E de repente elas começaram a chorar e apareceu um anjo, 2 anjos.
E os anjos dizem: mulheres, por que choram? Por que procurar entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Cristo está vivo, meu irmão e minha irmã. Cristo está vivo, sabe? E essa é a palavra que eu quero deixar para você. Talvez você possa estar vendo uma situação difícil, mas o Deus a qual tu serve não é um Deus morto, que não pode ouvir, que não pode ver e que não pode agir. Ele vê, ele ouve as tuas orações. E a Bíblia diz que quando ele age, ninguém pode impedir. Creia que Deus, ele há de abençoar a tua vida de uma forma tremenda, irmãos. Deus é fiel e ele está vivo. Ele vive e reina para todos sempre. Amém, queridos? Vamos louvar mais um louvor antes de nós encerrarmos, sabe, esse oração em palavra. Gostei agora de louvar. Agora toda vez vamos estar louvando, né, um louvor, né, da parte de Deus. E assim vamos, né, em nome de Jesus, estar exaltando o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amém? Vamos louvar antes de nós orarmos encerrando? Vamos louvar em nome de Jesus Cristo, agradecendo o Senhor em nome de Jesus. Feche teus olhos aí, vamos louvar a Deus, porque Ele está vivo, irmão. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de causa da tua luz. Eu quero profetizar em nome de Jesus que barreiras se vão, cadeias se vão, por causa da luz de Cristo que está brilhando sobre a tua casa, sobre a tua vida, querido. Deus vai te abençoar. Aleluia. Tu és o Rei, ninguém pode da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz.
manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Glorificado seja o nome do Senhor. Tu és o leão de Judá, Senhor. Tu és aquele que vive e reina para sempre. Santo, santo, santo. Adoro o Senhor, querido, onde você está. Aleluia. Aleluia, Senhor. Que ruja o leão, ilumine a escuridão. 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 Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior que a luz do sol. Que a luz do sol. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. O brilho é maior. Teu brilho é maior. Tu és grande, tu és maravilhoso, tu és Senhor. Tu és santo, tu és o Deus. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Oh, glória! Deixa eu orar por você, querido, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar esta vida, Senhor. Muito obrigado, meu Pai querido. Abençoa este homem, esta mulher, Senhor, que ficou, Senhor, até este momento comigo, Pai querido. Abençoa eles de uma forma tremenda, Senhor. Sê com eles, Pai. Abençoa sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Toma ele nas tuas mãos, Pai. E eu creio, Senhor, que tu há de fazer grandes coisas na vida deles, meu Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Divulga a página aí do Oração em Palavra, em nome de Jesus.
Daqui a pouquinho esse vídeo vai estar lá no meu canal no YouTube, Pastor Weber Souza. Vai lá no canal do YouTube, tem mais de 30 mensagens como esta, louvores, ministrações. E vai lá que Deus ele vai falar profundamente contigo em nome de Jesus Cristo, amém? Divulga lá o canal, dá um joinha lá, dá um like lá e Deus vai te abençoar de uma forma tremenda. Hoje, sexta-feira, eu estou me despedindo e até segunda-feira ao meio-dia com mais uma oração e palavra. Eu creio que Deus vai te abençoar de uma forma tremenda em nome de Jesus, amém, queridos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.